Olá pessoal, eu sou a Júnia Gama, analista política da XP e estou aqui hoje em mais um Café com Política para vocês do Private para contar um pouco do que tem acontecido de quente aqui em Brasília. Bom, a gente geralmente diz que em Brasília as coisas começam, o ano legislativo, o executivo de fato começa a funcionar depois do carnaval. Esse ano não tem sido bem assim. Primeiro ano de governo, as coisas ainda demorando a se encaixarem. E a grande expectativa agora é que o Congresso comece de fato a produzir, a apreciar as pautas do Planalto a partir da volta da viagem à China. O presidente Lula, junto com uma ampla comitiva de políticos, empresários, vai à China nesse domingo, vão passar uma semana lá. Então a expectativa é que na volta tudo comece a funcionar. Do carnaval para cá pouquíssima coisa andou. E a expectativa é que o arcabouço fiscal, que vai ser a regra que vai substituir o teto de gastos, seja finalmente apresentada nessa volta da viagem à China. Havia uma previsão de que se antecipasse esse anúncio para antes da reunião do Copom, que aconteceu nessa semana. Aliás, o resultado da reunião do Copom, o tom do comunicado, ele foi considerado muito duro no meio político em Brasília. No Ministério da Fazenda havia uma expectativa de que ele viesse reconhecendo medidas do governo no sentido da consolidação fiscal, como, por exemplo, a própria discussão do arcabouço fiscal, que, apesar de não ter sido enviado como projeto, ela ocorreu com vários atores políticos importantes, ministros, os presidentes da Câmara, do Senado, líderes no governo, e também havia uma expectativa muito grande de que o Copom pudesse fazer alguma sinalização de que pode antecipar um cenário de corte de juros. Isso não aconteceu. O comunicado veio realmente bastante fechado no sentido de prever uma antecipação de corte para esse ano. Isso causou impacto político forte, a gente viu falas tanto do ministro Haddad quanto do presidente Lula também respondendo, o ministro Haddad se dizendo preocupado com aquele Copom. Havia uma grande preocupação, há uma grande preocupação com o patamar dos juros no país, né? Para o presidente, para o governo, isso vai impedir o crescimento, que é tudo que o governo não quer, né? O governo trabalha para entregar algum crescimento esse ano e esse patamar de juros, na visão do governo, é impeditivo para isso. Então, veio uma pressão muito grande. Agora, o segundo ponto de expectativa vai ser a ata do Copom, que deve sair na próxima semana. Todo mundo de olho nisso, todo mundo querendo saber, vai ser como da outra vez, que o comunicado do Copom veio duro, mas a ata veio um pouco mais suave, e assim o ministro Haddad ganha algum argumento para continuar defendendo junto ao presidente Lula a política econômica que ele tem defendido, que é uma política que defende a consolidação fiscal, a diminuição do déficit, olhar bem para a questão da receita. Tem uma disputa interna no governo, né? A gente tem alas mais expansionistas, alas que nesse próprio arcabouço fiscal tentam deixar uma margem maior de flexibilidade para que o governo faça gastos, e a Fazenda tentando formar uma regra crível, uma regra que sirva de fato para ancorar expectativas. Então essa disputa agora está em curso, ainda não temos um vencedor, um vencido, e a gente vai ver nessa volta da viagem do presidente Lula à China com essa comitiva, o ministro Haddad acompanhando ele, assim como outros ministros, a gente vai ver o resultado dessa questão. Volta da China, o governo envia o arcabouço fiscal e aí a base no Congresso vai precisar começar a trabalhar de fato. Esse é um outro ponto de atenção, né? A gente sempre falou aqui que o governo conseguiu, de forma pragmática, construir uma partida positiva, né? Ele entregou ministérios para partidos de centro, MDB, PSD, União Brasil, está entregando nos segundos e terceiros escalões também para esses partidos de centro e também para aqueles partidos que integraram a base aliada do governo Bolsonaro, como o PP, o Republicanos, há conversas com deputados, inclusive do próprio PL, mas ainda é cedo para dizer o conforto que o governo terá com essa base junto ao Congresso. Ainda não houve o teste. Acho que o primeiro teste provavelmente vai ser esse arcabouço fiscal. A expectativa é que ele seja votado rapidamente, porque ele tem que coincidir com o envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela é enviada
ao Congresso até 15 de abril e vai dar os parâmetros para o orçamento do próximo ano. Então é importante que a gente já saiba qual será o novo arcabouço fiscal para que essa LDO converse com essa nova regra fiscal. E tem um probleminha também acontecendo ali, o Congresso, apesar de não ter produzido muito nesse último mês depois do Carnaval, tem uma questão que é sobre o rito de tramitação das medidas provisórias. Existe uma disputa entre a presidência da Câmara e a presidência do Senado por poder, né? Então, o presidente da Câmara queria manter o rito de apreciação da pandemia, em que não havia comissão mista, todas as medidas provisórias enviadas pelo governo chegavam pela Câmara, começavam a tramitar por lá e ficava um tempinho mais curto para o Senado analisar. O presidente do Senado disse que assim não dá mais, decretou que vai ter que ter a volta das comissões mistas e nessas comissões mistas tem um revezamento de relatorias entre Câmara e Senado. Isso é um problema porque, por exemplo, aquelas medidas provisórias que o Fernando Haddad enviou em janeiro para o Congresso, elas estão paradas, elas não estão sendo analisadas. E medida provisória tem tempo de validade, elas são válidas por 60 mais 60 dias. Elas devem vencer ali por junho, mais ou menos. Então, o governo nessa volta da viagem à China vai ter que começar a correr um pouco, a organizar a sua base para aprovar essas matérias tão importantes. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.